Olá pessoas, gravando um vídeo de SAPL Desenvolvimento 03, tá? Acabei de gravar o 019, para usuário 019. Se você quer entender é, o problema aqui que o Márcio de Divinópolis nos trouxe, e eu vou resolver isso com a API, fazendo atualizações na base de dados dele através da API, porque são campos que não dá para mim atualizar pela interface que existe. Poderia ter interface para que o próprio usuário fizesse, onde pudesse arrastar para as coisas de um lado. Já estou fazendo de um detalhe que você vai entender melhor lá no outro vídeo, que é as posições, uns erros lá de posicionamento de artigos dentro da compilação de leis. Tá? Vamos passar lá e eu tenho que mostrar bastante coisas para poder mostrar a API funcionando. Tá? Que falando algumas coisas da API que a gente não fez vídeo ainda e talvez existe muita dúvida com relação à nossa API. Inclusive, acho que o vídeo 2 fala da API, né, também. Só que só fala sobre consulta e sobre filtro. Só que a API é uma API completa. Ela é rústica no sentido de que os campos que estão no modelo é, são é o que vem na API. Eu estou fazendo adaptações na API para que possa ter endpoints de visualização de visualizações diferenciadas. Vamos falar disso mais para frente. Antes de falar disso, já falei no outro vídeo, mas vou falar em todos. Se puder seguir aí o meu canal, Leandro já está aí, tá? Clicar no sininho, clicar no inscrito aí. Para mim, não faz diferença, porque nosso mercado é pequeno, 5.000 pessoas aí, 5.000 câmaras municipais, nunca vai rolar um cascalhinho pelo YouTube, certo? Mas esses dias para trás uma pessoa disse, inclusive, que conseguiu encontrar meu material, esse material que está sendo produzido, através de consulta pelo YouTube. E a gente sabe que existem os mecanismos de busca que ajudam a sugerir o conteúdo que a pessoa está querendo através do que a comunidade impulsiona, certo? Então, com certeza, o seu curtir e o seu compartilhar, o seu inscrever-se, pode ajudar outras pessoas a encontrarem os vídeos, tá? Como isso não rola um dinheirinho, e eu estou afim de um dinheirinho, criei o Apoia-se aqui, tá? No Apoia-se você pode ver aí quais são os meus objetivos nessa nova caminhada com esse Apoia-se. Tá tudo explicadinho aqui em algumas frases. E uma galerinha já está ajudando aí. Se você puder ajudar também, eu agradeço. Tá? Seguindo para o vídeo, trazendo aí o resumo, nós temos um problema da existência de uma articulação no meio do texto de uma lei. E articulação é como se fosse, cada articulação é uma árvore. Vou usar aqui no vídeo anterior, no vídeo 19, para o usuário, eu tentei usar o mínimo possível de elementos técnicos, tá? Aqui eu vou usar mais elementos técnicos. A compilação ela se organiza fundamentalmente por árvores, tá? Árvores e nós dentro dessas árvores. A relação entre uma árvore e outra, através de seus nós, estabelece um grafo, tá? Principalmente quando tem uma lei alterando outra. Então, uma lei específica, essa lei aqui, por exemplo, esse regimento interno, quando eu entro aqui em editor avançado, eu consigo ver aqui que ela tem 4 raízes. A partir dessas raízes, eu consigo navegar entre seus nós. Tá? É de bom, eu expliquei inclusive no outro vídeo, que
seria inocência minha achar que todos os problemas que envolvem a compilação foram resolvidos, tá? Pode acontecer de ter vários locais de não conseguir, de o usuário conseguir fazer alguma coisa ou ter alguma necessidade de compilação que o sistema não atende, ou que cause erro, tá? O caso desse cara de acontecer isso, porque esses botões ENV, eles estão em todos os dispositivos, tá? Por que dali para frente ele saiu? Existiu, a hora que o usuário veio e criou essa articulação no meio do texto, eu não posso proibir isso, porque eu não sei se ele está terminando o texto. Eu gostaria que a articulação estivesse só no meio. Mas ele pode, depois que ele insere uma articulação, voltar aqui em cima e continuar cadastrando. Eu não posso proibir isso, tá? Tem que deixar isso livre. Mas ele veio em algum momento e adicionou essa articulação aí. Quando ele adicionou essa articulação, existe um controle de níveis. E esses níveis, para que a ferramenta fique mais rápida na consulta, na construção da visualização do usuário final e do administrativo na hora de cadastrar isso aqui, existe dentro da base de dados esse campo nível. Eu precisaria ter esse campo nível? Não, eu não precisaria ter. Mas para agilizar um monte de coisas e evitar um monte de select dentro do banco, esse carinha aí e esse carinha aqui, ordem, resolve N selects, diminui N selects dentro do banco. Só que isso causou um erro e não é sempre, eu não sei, eu não achei esse lugar até hoje, já são 5 anos aí de ferramenta e eu não achei esse lugar. Se inserir em alguns momentos, não são todas as vezes, que se inserir uma articulação no meio do texto que nem deveria estar sendo feito, causa esse cara. O que é isso? Esse cara aqui é nível 3, artigo 159. Ele é nível 3. E esse também era nível 3. Nível 3? De quem que eu estou falando? Isso. Nível 4 é o CAPT. Nesse contexto, o CAPT, que é essa parte de cá, é nível 4. Eles são separados, tá? Aqui, ó, editar CAPT e editar artigo. São separados. Esse cara aqui passou, depois que ele entrou, o articulação é sempre nível 0. Quando ele passou para a articulação nível 0, quando entrou a articulação, esse cara continuou como nível 3. E isso criou um buraco no meio. Criou um buraco de 1 e o 2, o nível 1 e o nível 2. E os níveis, além de serem usados pro que eu falei, para acelerar as queries, os selects que puxam do banco, eles são usados para definir os abre e fecha de tags das divs que controlam todas essas ferramentinhas, todas essas coisinhas que aparecem aí na tela, são tags que são organizadas com CSS e com JavaScript. Porém, como existe um buraco aqui, deve estar faltando fechar. Tem 1 ou 2 divs fechando aqui a mais, porque a articulação que está aqui é nível 0 e esse cara está como no nível 3. Cadê o nível 1 e nível 2? Meteram o código veio cá e colocou 2 divs a mais. Fechou tudo, bagunçou toda a esquemática. Cada vez mais, toda vez que sai, olha só. Aqui deu uma zoada. E a hora que saiu de dentro dessa seção, que foi a que começou a zoar, zoou de novo. E se for olhar para baixo, deve ter mais zoeira ainda. Tá? Por quê? Porque os níveis foram quebrados na hora que inseriu a articulação. Então existe possivelmente o erro
de controle dos níveis só está no caso de inserir uma coisa de nível 0. Se inserir uma coisa de nível 0, possivelmente vai quebrar, dependendo da forma que tá. Talvez é esse contato entre esse cara que tem um nível maior que esse. Então, só analisando essa base em específico, para rodando o código, debugando, para poder encontrar o local do código que causou isso aqui. E pode ser que não aconteça ainda. Como que eu resolvo isso aqui? Eu preciso, como eu disse aqui, ó, como eu disse lá no outro vídeo, inclusive, tudo que está dentro de articulação é um nó raiz, como eu mostrei nessa outra tela aqui, essa outra tela de cá. A gente tem 4 árvores. Isso significa que essa segunda árvore aqui, que daqui para cima é outra, como eu sei disso? Aqui ó, na segunda árvore, ó, o artigo 62 está na segunda árvore. Na primeira árvore tem um monte de coisas. Ele aparece os primeiros filhos, tá? Os próximos filhos aparecem dentro desse cara, que aparecem. Então tem toda essa hierarquia aqui na tela do editor avançado, tem toda essa hierarquia aí. Então existe as árvores, que tá ela aqui com a sua uma árvore que eu selecionei com todos os seus filhos diretos, e selecionei um dos seus filhos, que selecionei um dos seus filhos, e aí a gente foi chegando aí até o final aqui, né? Que tem, esse aqui já não tem mais nada daqui para frente. Se tivesse mais coisa apareceria também. Tá. Eu preciso, seria muito bacana que eu pudesse, tá errado. A exclusão, infelizmente, não funcionou. Tem um erro na exclusão a exclusão é um lugar muito sensível. É um lugar que mais deu trabalho para fazer, foi a exclusão. Eu não posso clicar de jeito nenhum nesse bloco aqui, que eu tenho certeza que vai excluir tudo. Mas pode dar erro, mais possível aí é que dê erro. Se eu clicar aqui, possivelmente vai lançar um erro falando que não pode excluir também. Mas se excluir errado, quando eu desenvolvi esses dois botões, a intenção dentro dos testes, porque é muito difícil fazer teste também com relação a essas árvores, com esse conteúdo, era que se eu excluísse uma articulação, a intenção era que tudo isso daqui pulasse para a articulação de cima. Ou seja, tudo que é filho dessa articulação, ou seja, toda essa galerinha aqui, ó, quais são os filhos dele? Esses 3. Tem coisas dentro deles? Tem, mas os filhos diretos são esses. Então, se eu vim aqui e mudar o pai do artigo, quem que é esse cara? Ó, o artigo, vamos entrar no 276. Eu estou no 277, que é o CAPT, na verdade. 276. 276 aí. O artigo aqui no texto, artigo 162, eu tenho todas as informações aí. Quem é o pai do artigo 2? É o 4086, que também é a raiz. Tá óbvio aqui, né? Essa articulação é a raiz. Quando eu ponho o mouse aqui em cima, ali embaixo no link ali aparece para mim. Se eu clicar aqui também, tá lá, ó, na URL lá em cima. Eu estou editando a 4086. Se eu entro aqui dentro, eu estou entrando no artigo 162, que é o item 2776. Se eu acessar pela API, então eu tenho o quê? Que esse carinha aqui, o 276, que é o meu artigo, tem o pai 4086, que também é a raiz. Sempre que eu mudar um cara, então, de um lugar para o outro, eu tenho que mudar o pai e a raiz. O que eu poderia ter? Poderia ter simplesmente um arrasta e solta, certo? Tirando esse cara, passando para de cima. Eu poderia ter ainda criado, não uma funcionalidade como essa, mas eu poderia ter uma setinha, sei lá onde que a gente podia pôr.
galera da usabilidade aí, uma setinha aqui do lado, uma para cima e outra para baixo, para falar mude este para cima, mude este para baixo, suba ele uma versão, um nível, não nível, suba ele uma posição para cima. Se tivesse uma setinha aqui que pudesse clicar e subir esse cara para cá, ou seja, ele estaria subindo para quem? Para uma acima da articulação. Uma acima da articulação obrigaria ele a ser filho da articulação de cima. E estaria passando para lá. Então, e essa parte é até fácil fazer isso na interface. Né? Uma outra possibilidade foi o que eu falei. Se eu excluísse a articulação em si, pegar todos os filhos da articulação, todos os filhos dessa raiz, desta árvore, que é uma raiz, e jogar para de cima. Esse botão era para estar fazendo isso, não está. E nessa base aqui eu não vou clicar, porque ela é uma base de produção. Tá? Então, a gente não tem esse botão, eu não posso testar aqui, eu não tenho essa base local no desenvolvimento para testar, e eu quero resolver o problema. Eu posso resolver com a API. Eu falei 16 minutos para começar a falar que essa solução pode ser resolvida com a API e vou demonstrar isso para o artigo 162 pelo menos. Então precisa ser observado muito bem essa questão de que esse cara está nessa articulação. Por que eu estou falando tudo isso? Está no meio do vídeo, talvez eu pudesse falar sobre usar a API para a atualização num vídeo já direto, fazendo esse exemplo. Tá? Talvez a gente faça isso no futuro. Se você chegou até os minutos 16 aqui, 17, parabéns. Mas eu vou pegar esse cara aqui e jogar ele para lá. Fiz um códigozinho pequenininho. Isso é a funcionalidade da API. Fazer alteração na base de dados se você tem credenciais de acesso para fazer. Tá? O meu usuário, na API pode acessar de duas formas. Você pode acessar ela por token ou por sessão. Eu não tenho o meu token do meu usuário. Eu nem me atentei a olhar se eu tinha como acessar isso, certo? Mas, acredito que sim. Está vindo aqui agora um pensamento que sim. Mas, eu consigo fazer isso com o meu usuário e senha, tá? Que o Márcio me passou para me tentar resolver esse problema. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, o meu código vai rodar, ele roda especificamente para um dispositivo. Então eu estou seguro dessa. Primeiro que eu fiz uma base local, tentando alterar esses campos aí, via API, fazendo um patch. Né? Você tem o put, e o patch e o post. Post para criar, put para alterar tudo e patch para alterar um ou mais campos. Então a gente tem o que? Nesse dispositivo 276, a última vez que ele foi alterado foi no dia 30/8 deste ano. Olha só, ele foi criado, o 162 foi criado no dia 20/10 do ano passado, cara. Ele foi inserido no 20/10 do ano passado. Só por curiosidade, vamos olhar o 4086. O 162 foi inserido 20/10. 4086, que é o pai dele. Foi inserido há um mês atrás, certo? O pai dele foi inserido, que é a articulação, foi inserido há um mês atrás, e ele em si, em específico, foi inserido há quase um ano atrás, tá? Ou seja, ele inseriu essa articulação há um mês atrás, tá? Aonde que eu vou fazer isso então? O que eu quero fazer? Eu preciso ter essa definição certinha de que eu quero mudar a raiz, que eu quero passar para a raiz de cima. Só verificando esse carinha aqui.
tá certo, 277. Certo. Isso. Tem um problema com a ordem também. A ordem não pode ficar igual, tá? Mas você viu que ela termina sempre com 3 zeros aí. É justamente para me enfiar coisas no meio. Só que aí o código faz a reordenação disso daí. Não vai fazer aqui pela API. A API não pega regra de negócio nenhuma, ela é bruta. Você altera qualquer coisa com a API. Qualquer coisa que o seu usuário permita. Mas não mexe com regras de negócio. Esse número é contado de 1000 em 1000. Mas eu posso colocar qualquer número aí com a API. Tá? Vamos lá. Eu quero que esse cara aqui passe a ser aquela primeira articulação. Tá? E ainda, eu quero que esse 162 não seja mais filho direto, como está dito ali, do 4086. Eu quero que ele passe a ser filho desse cara aqui, ó. Na primeira articulação, primeiro, eu quero que ele seja filho, a raiz dele, eu quero que passe a ser 9. Então vamos alterar já o código para isso. Eu quero que a raiz de quem? Do 276. Olha só, o meu códigozinho é esse aqui, tá? 276 é um código que tem que fazer conexão lá no terminal, no domínio deles. Vai fazer o login via tela, tá? Eu faço o login via tela, pego lá os códigos de token que eu preciso pegar e vou fazer uma chamada na API. Para o dispositivo 2776, eu quero que esse cara, o pai dele, passe a ser o 9, tá? Que está 4086. Que a raiz dele seja o 9, ou seja, eu quero que ele saia da articulação 2, 4086 e passe para a articulação 9. Ele não pode passar cruzão, porque se eu passar ele para cá como pai, também funciona ele ser filho desse cara. Só que eu sei que da lógica do negócio é que o 162 é filho, na verdade, dessa seção aqui, ó, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso resolver, como eu já falei, que isso aqui é uma base de produção e ele tá com um probleminha aqui, ó, na lei mesmo, que ele pulou 2 artigos, tá? Você viu lá, de 59 para 162. E os artigos que ele pulou foi... eu só inseri esse cara aqui, tá? Acho que eu vou resolver isso aqui. Isso. Vamos lá. 151. 151 tá ok. 152. Olha só, ele pulou o texto do 152. Então eu vou editar aqui, que está um anteriormente, e vou inserir aqui um cara. Vou falar que eu quero inserir 152, ele vai renumerar todo mundo para baixo, tá? Ele renumerou, depois renumerou para 153. Só que o 153 não é esse aí. Esse cara aqui, ó, é o 154. Então existe um 153 aqui. Beleza, inseri, vou deixar em branco para me resolver isso aí depois. E lá embaixo já ficou como o 60, olha só, 159, 160, 161 e aqui o nosso 162, fatídico 162, tá? Quem é o pai desse 162? Agora é articulação, eu estou querendo mudar isso. Eu vou mudar isso para onde? Eu vou voltar lá para o editor avançado e vou fazer o seguinte, vou entrar no artigo na raiz, que é o novo pai, título 7, capítulo 1, seção 1. Eu quero que ele entre aqui, ó. Ele tem aí, se a gente for olhar aqui, ó, seção 1, já passei, tá aqui
será dada ampla divulgação. Está dentro da seção 1 também. Então eu quero que ele entre aqui no final. Para que ele entre aí no final, o pai dele é o 4680, que é esse cara que está em edição aqui agora. Então eu vou lá no meu código, vou trocar o pai para 46880. E tem a questão da ordem que eu disse. A questão da ordem é que, analisando por aqui, vamos atualizar aqui que talvez esse cara mudou. Ó, ele mudou o número de ordem. Por quê? Porque houve aquelas inserções, aquelas duas inserções que eu fiz. Essas inserções mexeram com ele. Eu sei que pela API o número da ordem é 1.158.000, que a número da ordem dele é essa, certo? Só que eu não quero esse número, porque o número da raiz, da ordem da raiz, é 1157. Eu preciso colocar ele antes do 1157, tá? Mas eu não posso pôr 1157. Eu posso colocar 11575 e não é 000, porque 000 156 deve ser esse cara aqui, ó. Eu não posso botar esse valor lá. Gente, a regra de negócio lá não está no model. A regra de negócio da compilação está toda nas views. A API não tem a regra de negócio. Tá? Então eu estou fazendo o que eu conheço com relação aos dados e com relação à regra de negócio. Porque na API não tem. Tem nas views. Se estivesse fazendo nas views, a view está controlada. Se você procurar aqui nas views, não tem lugar nenhum que mexe com ordem. Você não põe número ordem lá. Você não vê esse número em lugar nenhum. Só que internamente ela cuida disso. Aqui na API eu tenho que tomar cuidado. Se eu for mexer nesse campo, eu tenho que tomar cuidado com a regra de negócio dele. Tá? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar 1156. Só que eu não vou colocar ele 000, porque 1156 já existe e o 1157 é essa articulação aqui. Tá? Então eu estou mudando quem? Reavaliando. 2776 e vou mudar esse campo para 1156500, esse campo para 4680 e esse campo para 9. E esse aqui vai mudar também. Tá? De uma mudança de um mês atrás, vai ficar com a data de hoje, 30 do 15, ou 30 do 9, quinta-feira. Tá? Então, eu preciso salvar isso aqui e rodar. O código é só isso aqui, tá? Conexão, abre uma sessão, conecta, faz login, pega os dados, joga ele aqui embaixo, monta o NData e plota aqui, chama o patch e mostra, dá uma saída no result, no response, tá? Então vou rodar isso aqui e vou deixar essa tela quietinha e vou abrir outra aqui do lado. Aí, executou e deu resposta 800. Olha só, tá aqui, a data alterou, porque ela é automática, tem jeito de desativar esse negócio aqui não? Não sei. Tá. Mas está aqui. 1158 passou para 1156.500. Isso. Esse carinha mudou de pai e esse carinha mudou de raiz. Tá? Eles aqui embaixo. O que aconteceu na tela? A tela tem que ter mudado. Olha só. Artigo 162.
2. Aqui ainda está dentro da... por baixo, né? E se eu clicar aqui, já vai mudar. Não sei, não lembro se carrega. Não carrega. Que ele só reconstrói essa forma. Mas então eu tenho que atualizar. F5. Foi para lá. Olha só. Olha onde veio para a articulação. Porque eu botei ela para baixo. Eu pus ela para baixo e falei que esse carinha é filho da articulação de cima. Então eu tenho que fazer com todos esses. Se for fazer com esse aqui, tudo isso daqui, ó, já vai mudar até aqui, ó. Até aqui de uma vez, porque eu mudo o pai. Se eu mudar o pai da seção 3, da seção 2, daqui até aqui, muda esses dois aqui. Se eu mudar o pai da seção 2, eu estou mudando todos eles, né? Porque eu mudei o pai da seção 2 e esse carinha não sabe quem é o pai da seção 2. Ele é filho da seção 3, da seção 2 e não sabe quem é o pai. Não sabe quem é seu avô, né? Ele sabe quem é a sua raiz, que por coincidência é o pai do seu avô. Complicou, né? Mas eu consigo alterar, então, pela API, fazer essas alterações. A API faz tudo. Se você comunicar com ela, por patch, por delete, por post, você faz tudo. Qualquer coisa que o seu usuário que você está se logando dentro da base de dados. Tá? Faz qualquer coisa. Desde que esteja logado e chamando ela de forma correta. Por token ou por sessão. Tá? Queria fazer esse exemplo, mostrar que a API faz isso. Usei todo um contexto, podia ter feito isso direto, né? Só pegando um exemplozinho de uma coisa muito mais simples. Talvez no futuro a gente faça. Tá ok? Valeu, até a próxima!